a sabedoria que transforma prata em ouro. Havia um homem que, mesmo rodeado de riquezas, sentia que seu ouro escorria entre os dedos como areia. Até que, em uma noite de insônia, encontrou nas páginas antigas do livro de Provérbios as palavras de um rei que, há milênios, já dominava a arte de multiplicar o que tinha. Salomão não era apenas o homem mais sábio de seu tempo, era um mestre na prosperidade. E suas lições, gravadas em rolos de pergaminho, ainda brilham como lâmpadas para quem sabe enxergar. A primeira lição veio como um sopro: o preguiçoso deseja e nada consegue, mas o diligente prospera. Não se tratava de trabalhar até o esgotamento, mas de mover-se com propósito. Salomão observava os formigueiros e via neles um reino em miniatura. Cada formiga carregava seu fardo sem reclamações, e o formigueiro jamais conhecia a escassez. Assim, o homem entrou no dia seguinte com um novo ritmo: cada tarefa, por menor que fosse, era um grão semeado. Em seguida, entendeu que a riqueza do sábio é a sua coroa, mas não a riqueza que se exibe, e sim a que se constrói em silêncio. Salomão negociava com Tiro, Egito e Sabá, mas nunca dependia de um só caminho. Diversificava como quem planta trigo, vinhas e oliveiras no mesmo campo. Se a geada levasse uma colheita, as outras sustentariam um ano. O homem, então, dividiu seus recursos, parte em terras férteis, parte em comércio, parte guardada como reserva para os invernos inesperados. A terceira lição doeu como uma faca: o que retém o trigo é maldito entre o povo. Salomão sabia que a avareza é uma prisão com grades de ouro. Quem fecha os celeiros por medo da fome acaba apodrecendo o que tem. Assim, o homem começou a semear não só em solo, mas em pessoas. Emprestou a um jovem talentoso, investiu na oficina de um ferreiro, e viu que, como sementes, aqueles valores voltavam multiplicados às vezes em moedas, outras em lealdade. Mas a verdadeira prova veio com a quarta lição: melhor é a sabedoria do que as joias. Salomão não acumulava conhecimento por vaidade, ele o usava para antever tempestades. Quando os mercadores de Sheba falavam de secas iminentes, ele já havia estocado água e grãos. O homem passou a estudar os ciclos das colheitas, dos impostos, dos humores dos governantes. Aprendeu que quem entende as estações nunca é pego de surpresa. A quinta revelação foi um murmúrio: o homem de integridade caminha seguro. Salomão rejeitava subornos e pesos falsos nas balanças, mesmo quando isso lhe custava negócios. A confiança que construía valia mais que qualquer lucro imediato. O homem, então, passou a honrar cada acordo, mesmo os que ninguém fiscalizava. E, como um rio que corta pedra, sua reputação abriu portas que o ouro sozinho jamais abriria. A sexta lição veio com o vento: planejamento diligente leva à abundância. Salomão não construía palácios sem antes calcular cada viga. O homem passou a anotar cada despesa, cada entrada, cada sonho e percebeu que o dinheiro, como água, escorre pelos buracos que não vemos. Fechou as brechas, cortou gastos supérfluos, negociou dívidas, e viu que, sem vazamentos, até um poço raso pode encher um lago. A sétima verdade era um espelho: como a água reflete o rosto, o coração reflete o homem. Salomão sabia que a prosperidade começa na mente. O homem parou de murmurar: nunca terei o suficiente, e passou a declarar: minhas mãos são capazes. Troou os medos por gratidão, agradecia até pelas lições das perdas, pois elas o tornavam mais astuto. A oitava lição foi um golpe de martelo: sem visão, o povo perece. Salomão não erguia muros sem antes ver a cidade que protegeriam. O homem traçou um mapa: onde queria estar em 10 anos, que legado deixaria. Cada decisão passou a ser um tijolo naquele edifício invisível. E, como por magia, as oportunidades começaram a se alinhar como estrelas no céu noturno. A nona revelação foi um suspiro: melhor é um punhado com tranquilidade do que 2 punhados com fadiga. Salomão tinha tudo, mas nunca permitiu que o ouro roubasse seu sono. O homem aprendeu a descansar, a celebrar as pequenas vitórias, a não trocar a alma por moedas. Descobriu que a verdadeira riqueza é viver sem a ansiedade do amanhã. E, por fim, a 10ª e mais profunda lição: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é todo o dever do homem. Salomão, em toda a sua glória, sabia que a prosperidade sem propósito é como um navio sem leme. O homem entendeu que multiplicar dinheiro não era um fim, mas uma ferramenta para abençoar sua família, fortalecer sua comunidade, e deixar um rastro de luz onde passasse.
Anos depois, quando olhava suas terras férteis, seus armazéns cheios e o respeito que seu nome inspirava, soube que não era a prata ou o ouro que o haviam transformado. Era a sabedoria antiga, aquelas palavras escritas por um rei que, há séculos, já conhecia o segredo: a verdadeira fortuna não está no que se possui, mas em como se vive. E assim, como Salomão, ele tornou-se não apenas rico, mas sábio. O tempo, como um rio paciente, esculpiu sulcos em seu rosto e amaciou as arestas de sua ambição. As mãos que outrora contavam moedas agora seguiam as linhas de um livro aberto ao entardecer, enquanto os netos, sentados a seus pés, ouviam histórias que não falavam de negociações, mas de escolhas. Ele lhes contava do dia em que um homem pobre lhe devolveu uma bolsa de dinheiros perdida, recusando a recompensa, da viúva que, com 3 moedas de cobre, alimentou 10 estranhos em uma tempestade, do filho pródigo que voltou, não com riqueza, mas com a única herança que importa, a humildade de reconhecer o lar. Sua casa já não era um salão de banquetes para impressionar mercadores, mas um refúgio onde o pão era partido com quem tinha fome de mais que comida. Os viajantes que ali pernoitavam levavam consigo não apenas mantimentos para a estrada, mas uma pergunta que ele gostava de fazer, baixa, como quem semeia: o que você faria se amanhã acordasse com tudo que sempre desejou, e descobrisse que nada disso faz feliz? Alguns riam, outros franziam a testa, mas poucos esqueciam. Certa noite, enquanto a chuva batia suave nos telhados de barro, um mensageiro chegou ensopado, trazendo uma carta selada com cera vermelha. Era de um antigo sócio, um homem que outrora o desafiara a enriquecer a qualquer custo, e que agora, doente só, pedia não ouro, mas perdão. Você tinha razão, escrevia com letra trêmula. Acumulei tanto que esvaziei minha alma. Diga-me, ainda há tempo para aprender a viver? Ele guardou a missiva no baú onde antes guardava contratos, e pela manhã partiu sem aviso, levando apenas um saco com pão, azeite e o livro que Salomão escrevera séculos antes. Encontrou o antigo sócio em uma casa à beira do mar, onde as ondas apagavam na areia os rastros de cada passo. O homem, consumido pela doença, mal o reconheceu a princípio. Mas quando os olhos se encontraram, não houve palavras, apenas o peso de uma mão sobre a outra, como um pacto silencioso. Ficou ali por semanas, não para curar o corpo que já se despedia, mas para lembrar aquela alma esquecida que a última moeda valiosa não se gasta, se doa: o perdão. Na manhã em que o sócio fechou os olhos para sempre, ele cavou um buraco na areia e enterrou ali as joias que o homem lhe deixará: colares de ouro, anéis cravejados, o último resquício de uma vida que confundira ter com ser. Em seu lugar, plantou uma figueira, como fazia em todas as terras por onde passava. Que seus frutos alimentem quem vier depois, murmurou, sabendo que as raízes, invisíveis, fariam o trabalho que o ouro nunca poderia: sustentar a vida muito além de si mesmo. Quando voltou para casa, trouxe consigo apenas a túnica que vestia e um punhado de conchas que as crianças da vila lhe deram. Sua mulher, que o conhecia melhor que ninguém, não perguntou pelo ouro ou pela viagem. Apenas sorriu e colocou na mesa um prato de sopa quente, como faziam os pobres que ele agora entendia serem ricos. Porque a verdadeira fortuna são aquelas que nenhum ladrão pode roubar e nenhuma tempestade pode levar: a paz de uma consciência limpa, o amor que não se compra, e a certeza de que, no fim, só levamos conosco o que demos. A figueira que plantara na encosta distante já devia estar brotando, pensou ele enquanto observava o vapor subir da sopa. As conchas, agora alinhadas na janela, capturavam a luz do entardecer e projetavam manchas azuis na parede de barro. Sua mulher, de mãos calosas, amassava farinha para o pão do dia seguinte. Não falavam muito, mas nas pausas entre um gesto e outro havia um entendimento que dispensava palavras. Naquela noite, enquanto o fogo crepitava abaixo, ele contou das crianças que lhe deram as conchas, dos velhos que compartilhavam histórias à sombra das árvores, dos rios que cortavam as terras como veias de um corpo vivo. Ela escutava, as mãos sempre ocupadas, tecendo um cobertor com os fios que sobraram do inverno passado. Não era um tecido fino, mas quente. Como tudo aquilo que valia a pena. Os dias seguintes foram iguais aos que os antecederam, mas diferentes no que não se via. Ele acordava antes do sol, bebia a água fria do cântaro e saía para a horta, onde as abóboras já começavam a desabrochar. Às vezes, encontravam um vizinho no caminho e trocavam notícias: a chuva que viria, o burro que cocheava, a mulher do ferreiro que esperava um filho. Ninguém mencionava o ouro, nem a falta dele. O que importava era o trigo que crescia, o telhado que não vazava, o pão partido à mesa. Certa tarde, um homem a cavalo parou à porta.
Vestia roupas finas, mas o suor no rosto denunciava uma longa jornada. Desmontou com dificuldade, como se o peso que carregava não fosse apenas o das alforjes. Pediu água e, enquanto bebia, olhou em volta, como se buscasse algo que não estava ali. O homem da figueira serviu-lhe um copo de vinho agrio, o único que tinha. Ouvi dizer que você esteve nas minas, disse o forasteiro, secando os lábios com o dorso da mão. Que voltou sem nada. Ele não respondeu logo. Apontou para as conchas na janela, para a figueira jovem que plantara no quintal, para as mãos de sua mulher, marcadas pelo trabalho. Voltei com tudo, disse por fim. O forasteiro franziu a testa, como se a resposta fosse um enigma. Mas não insistiu. Antes de partir, deixou sobre a mesa uma moeda de prata, brilhante demais para aquele lugar. O homem da figueira aguardou, não por seu valor, mas porque um dia poderia servir para comprar remédio ou sementes. Ou talvez para ajudar um viajante sedento, como ele próprio um dia fora. Anos depois, quando a figueira já dava sombras generosas e as conchas haviam perdido o brilho, mas não a memória, ele adoeceu. Não foi uma doença súbita, mas um cansaço que se instalou nos ossos, como se a terra o chamasse de volta. Sua mulher sentava-se ao seu lado, molhando seus lábios com caldo de galinha, enquanto ele observava pela janela os pássaros que vinham bicar os frutos caídos da árvore. Plantei muitas figueiras, murmurou certa manhã, a voz tão fina quanto o fio de linho que ela tecia. Em lugares que nunca mais vi. Ela apertou sua mão, áspera como casca de árvore. Algumas alguém colheu. Outras ainda vão dar fruto. Ele sorriu. Não era um sorriso de despedida, mas de certeza. Porque as raízes que deixará para trás continuavam crescendo, invisíveis e fortes, e as conchas na janela ainda capturavam a luz, mesmo quando o sol já se punha.